Olá, vamos continuando agora. A gente falou no último trecho do vídeo sobre a renascença, mostrando exatamente que a renascença teve a necessidade da vinda de Lutero, mas que ele deu aquela escorregadinha básica em relação ao próprio autoritarismo da crença. E a espiritualidade encaminha, então, novamente, através dos seus emissários, espíritos, para que, justamente na França, no período em que a França ele manifestava uma postura de uma certa diplomacia em relação aos países, aos outros países, a espiritualidade encaminha para a França uma série de espíritos, uma pleiade de espíritos, para desencadear um boom que seria o iluminismo. Então, reencarna vários espíritos em várias áreas do conhecimento humano. Filosofia, na própria religião, nas artes, na ciência. Então, vamos ter nesse rol de espíritos iluminados Montesquieu, Rousseau, D'Alembert, Voltaire e outros espíritos em várias áreas do conhecimento humano. Então, esse período foi chamado de Iluminismo, o século das luzes, justamente por conta desse boom tecnológico no momento em todas as áreas do conhecimento. Nesse período estavam sendo construídas linhas férreas, a imprensa já havia uma imprensa escrita com revistas, jornais, o telefone, o telégrafo, já estavam desencadeando o processo da teoria atômica, as artes estavam revolucionando. Então, era um momento desse boom científico. E Allan Kardec reencarna em 3 de outubro de 1804 com essa missão de abrir caminho para o Espiritismo. E que o Espiritismo seria a grande voz do Consolador prometido pela misericórdia de Jesus Cristo. Então, Allan Kardec ele vem com essa missão de, através da sua veia científica, uma vez que ele era um pesquisador, então ele vai pesquisar o que seriam aqueles fenômenos das mesas girantes que estavam acontecendo em toda a Europa, particularmente na França, e ele vai tentar descobrir que processo seria esse. E, através dessa pesquisa científica, ele acaba por codificar a doutrina espírita nas 5 obras, entendendo que existiam seres que manifestavam através daqueles fenômenos. Esses seres eram espíritos que estavam desencarnados e eram espíritos de pessoas que viveram como nós. Então, abrindo caminho para a confirmação científica da imortalidade da alma, da pluralidade das existências, entre outros, os princípios básicos da doutrina espírita. Então, a missão de Allan Kardec era reorganizar a crença, que até então estava desestruturada e desacreditada pelos erros cometidos ao longo dos séculos em relação às religiões. Então, através do descobrimento científico do Espiritismo, era reestruturar essa crença, reconduzindo toda a civilização para a base religiosa que até então estava bastante desacreditada. Então, o Espiritismo ele vinha justamente nessa hora psicológica de grandes transformações. Então, eram grandes transformações de cunho científico e ela também veio através de uma descoberta científica, de uma avaliação científica de Hipólito Leon, que posteriormente com o seu nome de Allan Kardec, né? Pseudônimo. Então, com as provas da sobrevivência da alma, do espírito, ele vinha reabilitar o espiritismo. Então, Allan Kardec ele veio trazer novamente o cristianismo primitivo, que a igreja tanto deturpara ao longo dos séculos, semeando de novo os valores cristãos no coração dos homens. Então, não era uma missão simples, mas foi uma missão que a gente sabe que foi profícua, né?
Para terminar, a gente tem um trechinho que a gente vai refletir, que vai estar aqui em cima, sobre um trechinho do Obras Póstumas, na página 289, que é intitulado O Futuro do Espiritismo. O Espiritismo está chamado a desempenhar um papel imenso sobre a Terra. Será ele que reformará a legislação tão frequentemente contrária às leis divinas. Será ele que retificará os erros da história. Será ele que reconduzirá a religião do Cristo, que nas mãos dos sacerdotes se tornou um comércio e um vil tráfico. Instituirá a verdadeira religião, a religião natural, a que parte do coração e vai direto a Deus, sem se deter nas franjas de uma batina ou no escadote de um altar. Extinguirá para sempre o ateísmo e o materialismo, aos quais certos homens foram levados pelos abusos daqueles que se dizem os ministros de Deus. Pregam a caridade com a espada na mão, sacrificam à sua ambição e ao espírito de dominação os direitos mais sagrados da humanidade. Então, deixando esse texto, que, como eu disse, está no Obras Póstumas, ele vem deixar claro a missão do Espiritismo, que é reformar a crença, é trazer o cristianismo de Jesus Cristo hoje com a clareza científica dos povos contemporâneos, explicando que Jesus, nos tempos antigos, não pudera explicar pela falta de entendimento dos homens de então. Processos científicos pelos quais se davam alguns fenômenos, como a mediunidade, esclarecendo os processos do perispírito, de como se efetua o reencarne, como se processa a vida após a morte, esclarecendo através o processo das colônias espirituais. Então, informações outras que na época de Jesus ele não pôde explicar pela ignorância dos povos. Jesus Cristo, ele vem com essa missão. Allan Kardec, ele vem com essa missão, o Espiritismo, de justamente iluminar, de esclarecer, relembrar os valores do Cristo, mas principalmente trazer de volta os valores do cristianismo primitivo e auxiliando também no esclarecimento dos valores científicos, das questões científicas pertinentes para que a nossa fé do momento seja uma fé raciocinada. Então, a gente pôde, ao longo dessa aula, perceber que a doutrina, na verdade, todas as religiões, né, o processo, a evolução do pensamento religioso, ela começou lá atrás, no homem primitivo, através de todo o processo do politeísmo permeando a ignorância do homem, que foi através dos emissários, vindo os povos de Capela, depois veio os emissários de Jesus Cristo em todas as partes do continente do globo, esclarecendo todos sobre os valores cristãos, sobre os valores morais, e que alguns emissários, eles infelizmente, pelas suas próprias limitações pessoais, eles acabaram ficando aquém da sua missão e colocando pontos pessoais muitas vezes na sua doutrina, e que pela falta de entendimento dos povos de então acabaram deturpando mais uma vez a mensagem que teria que ser translúcida e que não foi, e que como consequência disso vieram outros espíritos até o advindo do Consolador prometido através do Espiritismo, que não vem personificado através de uma imagem, através de uma pessoa, de um emissário único, mas sim de vários espíritos, através de várias obras literárias, esclarecendo
todo o processo da doutrina espírita e do espiritismo. E justamente isso é para que não ficasse mais deturpado qualquer tipo de informação, deixando sobre uma única persona essa capacidade de passar as orientações espíritas. Então, o consolador seria aquele consolador imortal que ficaria através das letras, através da literatura e passando essa informação através de vários livros e várias obras subsequentes e complementares que vieram através de outros emissários, como temos Chico Xavier, Divaldo Franco e outros. Tá? Eu espero que a aula tenha esclarecido algo. Ficou uma aula bastante longa, mas é a aula que está baseada no livro A Caminho da Luz. Então, muito obrigada a todos e até a próxima.